Fala, nerds, como é que vocês estão? E vamos trazer um pouquinho, comentar um pouquinho sobre a quarta temporada de O Urso, que teve aí a sua quarta temporada sendo divulgada nesse final de junho, né? No Disney Plus. Mas antes de trazer os comentários, a minha. O Urso voltou para sua quarta temporada e mais do que nunca se consolida como uma das melhores da atualidade. Mesmo com algumas premiações recentes priorizando outras produções, como foi no caso de Rex, que acabou levando quase tudo nessas últimas premiações, o Urso ela continua sendo sólida, consistente, eu considero com bastante lenha para queimar. Depois de 4 temporadas, a gente aqui já tem material de sobra para avaliar o desenvolvimento da série. E mesmo com esse histórico todo, ela ainda consegue entregar uma boa história. Só que, sinceramente, eu considero essa temporada a menos genial até aqui. Nas temporadas anteriores, os roteiristas, os diretores, até mesmo os atores tinham aqui, acho que, mais liberdade para experimentar. A gente viu episódios inteiros sem falas, outros focados só em um personagem exclusivamente, até os próprios atores dirigindo alguns episódios, e aquela loucura frenética de episódios sendo filmados em plano sequências de 30 minutos. Agora, essa quarta temporada ela vem com uma pegada que a gente pode dizer assim, diferente. Eu considero ela bem menos experimental e mais centrada nas relações, principalmente no que se diz o Carmy e a sua própria família, né? E aqui a gente tem um foco muito maior também nas subtramas da Sidney e do Rich. Isso, claro, acaba deixando alguns outros personagens, algumas outras subtramas pouco de lado, como foi o caso nessa temporada da Tina e o Neil, que foram bem mais presentes nas temporadas anteriores e que aqui foram bem escanteados. Dá pra perceber que essa temporada é muito sobre redenção e a desconstrução do Carmy. A gente vê ele tentando se aproximar dos próprios sentimentos, organizando, entre aspas, aí, a bagunça, né, que ele mesmo reconhece que existe na cabeça dele, e até retomando alguns vínculos familiares. E tudo isso flui muito bem porque a gente aqui já tem uma base bem construída nas temporadas anteriores. É uma continuação natural do que já vinha sendo mostrado. A Sidney também ganha bastante destaque nessa temporada. A relação dela com o pai começa a ser mais explorada e o Carmy finalmente meio que reconhece a genialidade dela. Os conflitos e as dúvidas que ela enfrenta aqui são com certeza alguns dos melhores momentos dessa temporada. O Rich, por outro lado, tem um arco um pouco mais discreto, mesmo ele estando bastante presente nessa temporada, mas ele tem um arco mais discreto, mas ainda assim esse arco que ele tem aqui, ele é muito marcante. O episódio do casamento da Tiffany, que é a ex-esposa dele, é o mais longo da temporada, né? Como já virou meio que uma tradição da série. E eu considero esse episódio, eu acho que o mais bonito dessa leva de episódios. Ele não é tão impactante quanto os episódios das outras temporadas, que a gente tem esses episódios mais longos, né? Que são meio que peças-chave das temporadas, mas eu considero que ele tem coração. Eu acho que é o episódio que tem mais coração, ou um dos que tem mais coração nessa temporada. E ver o Rich aceitando esse novo marido da Tiffany, até começando uma espécie de novo romance, é muito emocionante, né? A gente vê uma desconstrução, né? É um personagem que ele cresce muito se a gente comparar com ele na primeira temporada. E como sempre, aqui a série ela traz muitas participações especiais, né? Só que dessa vez, nessa temporada, elas não brilham tanto quanto antes. Tem o retorno do Jon Bernthal, do Bob Odenkirk, da Jamie Lee Curtis. Assim, já tá acostumado a ver na série, são sempre ótimos, né? Mas o que me surpreendeu bastante e positivamente foi a Brie Larson e a Danielle Deadwyler. Fazem aqui umas aparições bem rápidas, principalmente a Deadwyler, mas eu considero as aparições delas muito divertidas, né? Agora, o que me chamou a atenção mesmo foi a entrada do Will Poulter e da Sarah Ramos como personagens recorrentes da série. Eu acredito que eles funcionaram muito bem dentro da dinâmica do restaurante, trazem até um ar novo para a própria temporada. A parte técnica que segue com a mesma pegada, cortes rápidos, câmeras bem próximas, quase claustrofóbicas às vezes, né? E aquela edição que a gente já tá acostumada, bem acelerada, que já virou a marca registrada de Urso. Eu confesso que eu tava com um pouco de receio da série já
já tá chegando no limite, meio que prestes aí a começar a se desgastar. Mas o que aconteceu quando eu terminei de assistir a quarta temporada foi ao contrário. O Urso continua sendo aquele tipo de série que te deixa muito desconfortável, mas é aquele desconfortável de um jeito bom, né? Você continua querendo saber mais, continua interessado na vida de cada personagem, sendo dentro ou fora do restaurante. Tem um arco principal nessa temporada, que é o restaurante tentando se manter financeiramente e alcançar uma certa estabilidade. E em paralelo, o roteiro ele vai meio que costurando essas outras subtramas, mesmo que dessa vez aqui elas estejam menos presentes do que nas temporadas anteriores. Ainda assim, a narrativa ela é muito linear, ela é envolvente e exala muito carisma. Se eu tivesse que criticar algo nessa temporada, seria a falta de ousadia técnica. Faltou aquele episódio que marca a temporada, como foi Fishes ou Forks nas temporadas anteriores. Também senti falta de mais espaços para os coadjuvantes e eu achei um final um pouco clichê, com uma espécie de um cliffhanger ali que parece jogado só para garantir o gancho por uma possível não, né, já confirmada quinta temporada. Mas por fim das contas, o Urso ainda é uma delícia de assistir. O trabalho que foi bem feito lá atrás permite que a série de vez em quando tenha uma temporada menos inspirada, como foi nessa quarta temporada. E tá tudo certo. Dá pra ver claramente que esse novo ano da série foi mais sobre resolver algumas pendências narrativas e meio que numa espécie de medir o fôlego do público pra saber se dá pra seguir com mais uma ou duas temporadas. A excelência da série ela continua ali. As atuações elas continuam muito afiadas. E o Urso, eu considero que segue como uma das melhores séries da atualidade. Mas e vocês? O que vocês acharam dessa quarta temporada? Vocês gostaram? Não gostaram? Acredita que a série tem mais fôlego aí para mais uma ou duas temporadas? Deixa aqui nos comentários e boa semana para vocês.